Olá, 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 olá. Oi, aqui é o Agládio de novo. E hoje no nosso vlog nós vamos falar sobre a individualidade e o pensamento de manada. Agora, como assim? O que é que os idiomas têm a ver com isso? Bom, você se lembra da TV Globinho? Daí na TV Globinho tinha vários desenhos, né? Animes até, em que você assistia. E você era basicamente obrigado a assistir esses desenhos ou esses animes, porque você já não tinha nenhuma outra opção. Era o que você tinha, sabe? E por muito tempo, enquanto ainda não era, alfabetizado direito, você também era incapaz de, ter acesso a qualquer anime ou qualquer desenho que não fosse dublado, já que a legenda já seria demais para você. Então é basicamente isso daí que eu quero dizer. No momento em que você aprende um idioma, você já é capaz de ir atrás do, do material original, dependendo do idioma que você está falando. Ou você é capaz de pegar um material traduzido. Mas, em muitas vezes, quando não é traduzido ao português, isso daí já é milhares de vezes melhor do que não ter o original. Porque muitas vezes você tem algum livro, alguma light novel do Japão que não foi traduzida e está só em inglês. Daí, mesmo você não sabendo o japonês, só de saber o inglês, você já consegue ficar por dentro. Então é isso que eu quero dizer. Você já consegue criar uma individualidade própria, em vez de você ficar seguindo apenas o que te é dado. Porque tem vários animes que são os animes da temporada, que são animes que você nem iria gostar tanto assim, mas que você é basicamente obrigado a gostar ou a dar atenção pelo menos, porque esses daí são os animes que estão tendo a atenção do pessoal das scans, do pessoal da tradução, do pessoal da Crunchyroll, por exemplo, para fazer as traduções, porque nem todos os animes da temporada acabam sendo traduzidos. Porém, quando você é capaz de entender o material por si mesmo, ou de conseguir algum material que foi traduzido em alguma outra língua, que não a portuguesa, aí você é capaz de criar é, você é capaz de criar um gosto mais refinado, digamos assim. Porque aí você não é mais obrigado a gostar do que todo mundo gosta ou a gostar do que te é dado para gostar. Você já passa a gostar do que você mesmo gosta, porque, por exemplo, tem um mangá chamado Hina Matsuri, que é um mangá que a maioria das pessoas creio que não conheça, que eu só conheci porque eu sabia inglês. E eu achei um anime super engraçado. Ah, não, anime não. Bom, tem anime, só que eu gostei mais foi do mangá. Eu achei o mangá super engraçado, sabe? Super divertido. Fui até o final. E aí acabou por aí, sabe? Eu não fiquei indo no mangá só pra ter conversa com os outros. E é muito do que eu vejo por aí, sabe? Muitas pessoas, elas até gostariam de é, ter, ter um conteúdo mais personalizado, ter um conteúdo mais individual, mas elas não conseguem porque elas têm uma necessidade muito grande de fazer parte da manada, sabe? Eu conheço muitas pessoas que até falam, ah, sabe, eu gostaria de gostar de Berserk, e Berserk é um anime popular. É, é um mangá popular,
só em termos de ser reconhecido, porque quando você vai ler mesmo, você acha pouquíssimas pessoas que leram Berserk de fato. Mas então eu sigo encontrando pessoas que falam: Ah, sabe, eu gostaria de ler Berserk algum dia. Só que, tipo, o cara, ele até ele consegue muito bem ler qualquer dia que ele quiser, mas ele não consegue por causa dessa manada, sabe? E por causa desse pensamento de manada. E aí você deve estar pensando, ah, bom, só que eu mesmo sabendo inglês, eu posso continuar tendo pensamento de manada, sabe? Eu posso continuar gostando dos animes de temporada e não faz o menor problema gostar dos animes de temporada. Só que no momento em que você tem mais opções, no momento em que você já consegue ir até o material original e não fica dependendo só do material do derivado, como por exemplo dos YouTubers. Vários YouTubers do Brasil, eles são, pode-se dizer, derivados do Angry Video Game Nerd. Porque o James Rolfe, ele mesmo, faz umas piadinhas com isso daí, sabe? Que o pessoal são cópias dele. E quando você sabe inglês, antes de eu saber inglês, eu ficava vendo as cópias. Depois que eu já comecei a aprender inglês, eu só conheci ele só porque eu comecei a aprender inglês. E isso daí foi antes mesmo de eu aprender inglês, inclusive. Porque eu comecei assistindo ele enquanto o conteúdo dele era legendado por outra pessoa no YouTube. E aí, no momento em que eu consegui o original, eu já não quis mais ir voltar para os terceiros. Então o meu paladar, ele foi se refinando. E é isso que acontece quanto mais sabedoria, quanto mais intelecto, quanto mais aprendizado você tem. É, você vai refinando porque você tem mais opções. E então, com essas opções, você consegue descobrir melhor que tipo de pessoa que você é. Enquanto sem essas refinações, você continua sendo só quem as pessoas querem que você seja. Porque, por exemplo, na verdade, não gosto da maioria dos animes, entende? E eu, inclusive, sou do tipo que espera o anime acabar só pra começar a assistir. E mesmo assim, eu muitas vezes espero acabar, espero dar os reviews só pra ver. Ah, tá vendo? O anime era ruim, então não valeu a pena. E muitas vezes o pessoal cai em cima de mim por causa disso. Porque eu não quis ver Nanatsu no Taizai, porque eu não achei interessante o começo. Então eu esperei acabar. Daí creio que já acabou, pelo que eu ouvi dizer. E não foi lá grandes coisas. Mesma coisa com Fairy Tail, mesma coisa com Shingeki no Kyojin. Então acaba tendo essas situações em que a minha personalidade ela fala mais alto a, do que a minha necessidade de eh, deixar os outros felizes. Então, eh, basicamente no momento em que você aprende inglês, você vai aprender você vai aprender a dizer não para outras pessoas, na maioria das vezes. E você vai aprender o que você gosta de verdade. Então, isso daí acaba sendo uma jornada bem introspectiva, na verdade.
E não é simplesmente algo que você ganha para dizer, para colocar no currículo. É algo que você ganha para usar no resto da vida mesmo. É algo que você realmente ganha para melhorar a sua vida, para melhorar o seu dia a dia, para melhorar a sua mente, para melhorar a sua cognição. Então, e não é uma coisa que eu digo aqui só para dizer que eu tô me achando, é o que eu digo porque é, eu realmente fiz esse canal para ajudar as pessoas, para inspirar as pessoas a fazerem é, o que me ajudou a melhorar a minha vida, que foi aprender os idiomas em grandes partes. Então, eu fiz esse canal para te inspirar a aprender o inglês, para te inspirar a aprender qualquer outro idioma, porque qualquer que seja o idioma, você vai ganhar aprendendo ele, mesmo que seja russo, ucraniano ou qualquer outro, mesmo que seja algum eh, idioma que a maioria das pessoas não veja muita serventia, mas então, e além do mais, você também não vai ficar sozinho só porque você agora criou um conteúdo mais personalizado para você. Porque você saiu da manada, que era a manada brasileira, por exemplo, mas aí você pode entrar na, na pequena manada é, inglesa, na pequena manada do Angry Game Nerd, por exemplo. Então, ou então você acabou de sair da manada dos animes de temporada, e aí você entra na manada do Berserk. Daí você entra lá, você faz uma conta lá no School Night, e você fica ali falando e relendo várias vezes o Berserk. Mas você também não precisa fazer isso, você também pode ficar, você pode aprender a gostar do que você gosta sozinho. Mas o meu ponto é que é, antes você só tinha praticamente só uma opção, que era de gostar do que tinha na TV Globinho, digamos assim. Daí agora que você tem inglês, ou você tem alguma outra língua, daí você tem a internet do seu lado. Daí você pode abrir algum site aí de anime gratuito pra piratear e assistir tudo de graça. E aí, e depois ainda falar com as pessoas sobre isso em algum fórum, alguma coisa assim. Mas então, eu acho que é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Até logo. Até mais vezes.